Olá, bem-vindos a mais um episódio da Prova de Contacto. Eu sou o João Paulo e estou aqui com o meu camarada de sempre, o Ruben. Olá, Ruben. Olá, olá. Então, essas férias estão a correr bem? Estão a correr bem. Precisava de descanso já há algum tempo, por isso É sempre bom. é sempre bom. Pois Tu é, já gastaste os teus dias, por isso. já tive a minha quarta parte, é verdade. Aproveitamos desde já para pedir desculpa por eventualmente por alguma qualidade deste episódio do áudio, porque nós estamos aqui a testar uma aplicação nova de gravação e também pelas consequências, porque o Ruben neste está a tirar uns dias e bem merecidos de férias, e por isso aproveitámos aqui para tentar testar esta aplicação, até porque temos que fazer este episódio porque é o Dia Internacional da Fotografia. Sim, Quem é já é a nossa tradição abordar este dia, não é? Quem acompanha o nosso podcast sabe que já fizemos episódios especiais, não é? Dedicados a isso. Já tivemos uma vez um crossover com os nossos colegas do Brasil. Um abraço para eles, se estiverem a ouvir, do Arquivo O. E aí desta vez decidimos fazer uma coisa diferente, que é sermos só nós os dois, não é? E no fundo Sim. também há aqui uma certa distância entre nós hoje, não é? Porque estamos em sítios diferentes do país, por boas razões. Mas acho que não podíamos deixar de passar esta data ao lado, obviamente, e tínhamos que desejar a todos os que nos estão a ouvir, sejam fotógrafos ou amantes da fotografia, um excelente dia. Esperemos que o possam passar a fotografar, que é sempre bom, não é? E por isso estamos aqui a fazer este episódio em que também decidimos, se calhar, falar um bocadinho da nossa paixão pela fotografia, como é que ela surgiu. Acho que poderá ser interessante para quem nos está a ouvir, até porque, e desde já também aproveitamos para lançar o repto aos nossos ouvintes, para também partilharem connosco, né, nos comentários, ou até mesmo uma mensagem privada, como é Sim. que surgiu a paixão pela fotografia, como é que surgiu, foi uma coisa natural, foi uma herança muitas vezes de algum familiar, alguma influência de algum familiar ou amigo. Partilhem essas histórias connosco, que é É sempre bastante engraçado que interessante. até teres tocado nesse assunto, porque até no primeiro episódio desta temporada nós até temos esse hábito de colocar essa questão normalmente Sim, aos nossos convidados. exatamente. E com o Gonçalo foi engraçado porque ele próprio diz que foi uma câmara que lhe deram, né? Exatamente. E que o bichinho começou a despertar a partir dali. Isso eu tenho sempre esse hábito de lançar essa pergunta porque interessa-me muito conhecer o que é que criou, o que é que alimentou essa paixão. Como é que surgiu, não é? Como é que surgiu entre nós, fotógrafos, sejam profissionais, sejam amadores, o que é que, o que é que as E pessoas até, acham tão fascinante nesta forma de expressão, não é? Nesta linguagem. e até muitas vezes é interessante saber em que fase da vida ou com que idade, porque há muitas Sim, pessoas que muito cedo começaram a ter um contacto com a fotografia, outros começaram muito tarde o contacto com a fotografia, não sim, é? tens o exemplo do Sebastião Salgado, foi uma pessoa que até já começou tarde na vida, não é? Sim, Já nos seus e, 40, e, se não e, estou e é e enganado. é engraçado perceber o que é que levou a pessoa para a fotografia, não é? A curiosidade, tudo. Por isso, mais uma vez, repetimos aqui o nosso apelo a quem nos está a ouvir, partilhem as vossas histórias connosco, comentários, ou então, se preferirem, uma mensagem privada no nosso Instagram, podem procurar Prova de Contacto Podcast, ou então, se por e-mail, prova de contacto.podcast@gmail.com, partilhem as vossas experiências de vida, por assim dizer, de como é que começaram na fotografia, que acho Se que não, é se não muito quiserem interessante. estar a escrever num próximo evento que a gente organize no Angle, Exato, sim, sim. acho que pode ser um tema engraçado para falar Sim, novamente é, quando nos juntarmos todos nesta mesa virtual que tem sido o Angle. Já agora agradecer a todos que compareceram no episódio piloto que sim, nós pode-se chamar fizemos para ser no piloto, é verdade. Acho uh, que foi interessante porque tivemos imenso tempo a falar. e, se não estou Foi, enganado, tivemos cerca de 3 horas sim, 3 horas, com é verdade. Foi muito engraçado e mais uma vez muito obrigado aos nossos seguidores que nos acompanham o nosso trabalho. Foi mesmo muito interessante e esperamos para a próxima contar com mais pessoas no Angle. Por isso, se estiverem interessados, investiguem já, procurem na Store do vosso sistema operativo, seja Android, seja iOS, pela aplicação Angle Audio, instalem e configurem tudo, porque em breve também iremos fazer novas sessões e assim já estão preparados para participarem, não é?
Sim, Mas mais perto da data a gente depois anuncia. Nós depois anunciamos mais perto da data podem a aparecer nova. só para ouvir e também perceber um Sim, bocadinho a sim, dinâmica exatamente. destas E nem sequer tertúlias. precisam de se inscrever em nada, não precisam de convites para nada, para poderem instalar a aplicação. Mas nós, quando temos mais perto da data da próxima sessão no Angle, nós Uhum. avisamos no nosso Instagram. Por isso, sigam-nos no Instagram se ainda não fizerem, estejam atentos aos nossos posts e às nossas stories, que nós certamente iremos lá partilhar. Portanto, vamos então aqui um bocado à pergunta de como é que tudo começou. Queres começar tu, Ruben, ou queres que comece eu? Começa tu, começa tu. Começo eu? Ok. Curiosamente, a minha família nunca teve uma grande tradição de fotografia, mas eu recordo e tinha um bocado essa ideia e agora ficou mais reforçada porque eu Hum, agora recentemente estive a fazer umas arrumações de uma casa, onde encontrei imensas fotografias, que foi uma cena espetacular, sim. e encontrei algumas filmagens, inclusive, Uau. e eu já me tinha esquecido desse pormenor do meu pai, que infelizmente já não está entre nós, que ele gostava muito de filmar. E eu tinha um bocado essa memória, mas já não tinha tão ideia que ele gostava tanto de filmar. Hum, E percebi-me de que houve ali uma altura da nossa vida, como família, das férias, que o meu pai comprou a câmara de filmar, na altura uma Sony, uma Hi8, sim. e ele andava sempre com a câmera atrás, nas férias. E curiosamente, eu nessas filmagens já aparecia com uma câmara fotográfica, mas era aquelas câmaras Ah, descartáveis, aquelas sim, descartáveiszinhas, né? Que uma pessoa sim. comprava com um rolo de 24 ou 36, assim uma caixa assim meio de cartão, não é? E pá, e eu, assim, eu pensava assim, fogo, ele devia ter, sei lá, aí os meus 8 9 10 anos, portanto ainda miudito, e reparei que as primeiras câmaras que tinha foram aquelas, realmente. Mas a primeira memória que eu tenho de câmara, por assim dizer, foi Hum, quando o meu pai, uns anos mais tarde, umas arrumações qualquer no sótão, encontrou uma câmara que ele comprou numa viagem que ele fez ao Japão quando era estudante em Coimbra, que ele fazia parte do Orfeão Académico de Coimbra, portanto, era cantor, ou pensava que era, se calhar. Mas teve essa oportunidade de ir ao Japão, foi espetacular, foi no ano em que lá foi à Mali, foi lá ao Eusébio na exposição uau. de Osaka, e teve a oportunidade de lá comprar uma câmara fotográfica que encontrou lá no sótão lá perdida, uma Pentax MV1. Uau. E lembro-me que ele encontrou a câmara e como eu andava sempre com aquelas câmaras descartáveis nas férias, não é? O meu Hum. pai encontrou a câmara e disse, olha, João, encontrei aqui esta câmara, opá, olha, vê lá se isso ainda funciona, se pica a câmarazita e tal, olha. Pronto, e assim foi. E foi assim que eu realmente comecei hum, mais na fotografia, porque eu sempre usava a fotografia apenas como registro de documentar, não é? Tipo, quando eu quero que Hum. fosse de férias, aquelas fotos tipo turista, não é? Olha, Sim. gostei aqui esta paisagem, olha aqui e tal. Ou seja, eu começo a perceber que eu desde pequeno comecei a ter um bocado aquela sensação, aquela necessidade quase de documentar o que via. Hum. E lembro-me perfeitamente que queimei muitos rolos com fotos que aquilo não interessava a ninguém, até no equipamento, que depois de ver as fotos ficava a pensar, "Epá, mas para que é que eu fotografei isto? Isto não tem. E depois houve ali uma altura que eu estava a explorar muito a questão da fotografia e fartei-me de comprar rolos. Hum. Um, Depois, na altura, pronto, aí está, como era com película, eu tive que chegar a um ponto que tive que arranjar um bloquinho de notas para perceber um bocadinho o que é que tinha fotografado e com que configuração. Porque eu Ok. depois comecei a perceber que a câmera, não é, como era totalmente manual, não é? Uhum. Que aquilo às vezes se ia estourado e às vezes não percebi muito bem o porquê. Foi aí que eu realmente comecei a perceber um bocadinho mais do beabá da fotografia. E é engraçado perceber isso, não é? Que eu já desde miúdo tinha um bocado dessa, mas foi uma coisa que me surgiu, não sei muito bem como. Se calhar até foi o meu pai que me ofereceu uma câmara descartável para eu brincar e pá, não sei. Um, Foi um bocado assim. Entretanto, depois, mais crescido, obviamente, já numa fase da universidade, foi quando começou também a surgir as câmaras digitais. Quando tive a precisar de comprar uma câmera digital, pá, aí foi, digamos que não sei se não poderia dizer que foi nunca mais olhei para trás, mas foi quase. Eu depois fiquei mesmo muito agarrado ao digital. Não tenho nada contra a película, pelo contrário, mas realmente para o meu tipo de fotografia, acho que o digital é mais prático. Acho que acima de tudo é mais isso, é mais prático. Mas foi assim, e foi engraçado. Eu não tinha ideia que era tão puto que já andava ali com as câmaras, aquelas câmaras descartáveis da Kodak. É Sim. giro perceber isto, pá, olha, com umas arrumações, não é?
E foi mesmo muito giro descobrir isto. Não, E isso é esta uma engraçado. história. Sim, sim. O poder ir às vezes encontrar assim uns Epá, é arquivos espetacular. antigos. E acho que foi das melhores coisas, pronto, face às circunstâncias, foi das melhores coisas que aconteceu em ter que andar a arrumar as coisas na casa. Foi encontrar mesmo muitas fotos do tempo de estudante do meu pai. Uau. hum, Encontrei inclusivamente o meu pai, pronto, como eu disse há bocado, estou em Coimbra, o meu pai foi sócio da Académica, encontrei o cartão da Académica com uma foto do meu pai, Ei, com os seus 20 anos, pá, aí, fotos dele trajado com os amigos, pá, foi mesmo muito, muito giro. E foi aí que eu também percebi que o meu pai, quando era mais novo, já tinha uma ligação à fotografia também desse género. Porque ele, hum, quando veio de Timor, pronto, para quem não sabe, o meu pai era timorense, e encontrei montes de fotos que ele tirou durante a viagem. E depois era uau. engraçado, tinha o pormenor de que ele nas costas apontou em alguns sítios o que era aquela foto, a Sim. localização daquela foto. Desde que ele certamente se lembrava, porque algumas não tinham nada escrito, ele certamente já não se recordava sobre o que era, de que sítio é que era. Ou seja, o meu pai sempre esteve um bocado ligado à imagem, coisa que eu não sabia. Ou Hum. seja, depois migrou para o vídeo e fiquei eu responsável, por assim dizer, Pela secção de fotografia. comentar a parte fotográfica das férias da família. O meu pai Oh, que depois era isso a é parte tão do bom. vídeo, depois o meu pai deixou o vídeo. E houve ali uma altura que eu também depois dediquei-me um bocado ao vídeo, mas depois voltei para a fotografia. Não encontraste nada mais para trás, já ligado aos teus avós ou teus avós? Não, não, não. Sim, quer dizer, com os meus avós tenho algumas fotos de quando era pequenininho, mas Hum, fotos mais desse tempo da minha avó, não. Isso não. Encontrei sim, foi mais cartas e afins desse género, mas nível hum. fotográfico não. Não encontrei. Isso é muito giro. Por acaso pá, olha, foi uma boa descoberta. Claro que agora, Ainda, pronto. ainda tens a câmera? A Pentax MV1 Sim. tenho e funciona. Uau. Aliás, eu quando fiz agora o curso do IPF, né? Hum. Recentemente, as fotos que fiz em película foi todas com MV1. Bom, Sim, sim. ainda está a funcionar. Uma câmera Sim, sim. pai, de 50, talvez. Pá, aí 50 e tal, 60, sim, sim. Bom, Portanto, foi giro. Foi mesmo uma cena muito, tens muito que fazer porreira. um álbum com isso agora. Foi muito porreiro. E agora é engraçado, pá, porque eu a câmara, agora, sempre olhei para a câmara com muita estima, mais por isso. Percebes? Hum, E era uma câmara que mesmo que já não funcionasse, e hum. no dia que deixe de funcionar, vou ficar com ela, pá, pelas memórias, obviamente, que estão ligadas a ela. E é engraçado isso, não é? Esse fator emocional que, que nos liga. Até por isso é que eu também muitas vezes quando vejo, agora já é muito raro, mas às vezes quando vejo uma outra câmara descartável, não é? Hum. Lembro-me sempre, faz-me remeter aos meus tempos de miúdo, não é? Porque é assim que eu comecei a fotografar. Eu tinha aquela câmera, não é? Que pá, não tem ciência nenhuma, só tens não é, o shutter e a cena para puxar a película à frente, mais nada. Mais básico que aquilo, não há. Não é? Começaste logo com uma câmera inteiramente manual. Sim, sim, mas também não, mais, sim, mas totalmente, mesmo, né, que aquilo foco infinito e tal, e olha, lá vai disto. E está a Pronto. andar. É engraçado essa relação que estavas a falar que temos com o material. E eu ainda tenho as minhas câmaras todas. Todas. Eu acho que nunca deitei fora nenhuma. Fixe. Aliás, ainda tenho a minha primeira câmara. Uau. Que foi uma Kodak Junior, se não estou em erro. Que foi uma câmara que os meus pais me ofereceram quando ia para os campos de férias da EDP. E foi um bocadinho por aí que a coisa começou. Eu tinha levado a câmera, pá, completamente, aquilo nem era automático, aquilo era da Free Focus, aquilo nem tinha autofoco. Tinha um botãozinho que só deixava dizer se aquilo era um filme de 200 ou 400 ASA. Opa, já era mais avançada que as minhas. Liga, desliga o flash e não tem mais nada. E ainda a tenho, e ando a moer há uns tempos em pegar nela e E pôr lá fazer umas funcionar. brincadeiras. Não, pôr lá funcionar, porque ela, Não ela funciona.
ela mecanicamente trabalha, a única coisa Ok. que está corroída é a parte elétrica das pilhas por causa do flash, mas mecanicamente ela funciona, porque ainda tem aquele avanço de filme que era Uhum. um discozinho que tinhas que rodar para a direita para avançar Sim, até o sim. trabalho. Tinha assim uma Como se coisa fosse uma assim. roda dentada, não é? Sim, exato, exato. Pois, pois. Era como as minhas tinham. É. Isso era um bocado o conceito de uma câmara com uma descartável. Ali a diferença era que eu chegava ao fim e podíamos ir, naquele tempo em que podíamos ir à Photosport ou à Kodak Uhum. ou com a loja que fosse Pois, e tu deixavas um rolo a revelar e eles ofereciam-te outro. sim. E, Eu fiz muito isso. Lá a senhora lá pronto, curiosamente, pronto, eu sou de Castelo Branco, pronto, para quem não sabe, e por baixo da minha casa havia um estúdio de fotografia, não é? hum, E eles vendiam lá esquemas descartáveis, rolos, etc. E era lá que eu fazia as minhas revelações e depois ia sempre todo contente, que era aquele entusiasmo do, epá, como é que isto ficou, não sei. Como eu tinha dito, eu tinha aquele bloquinho, por acaso esse bloco acho que já se perdeu, em que eu apontava do rolo, no rolo da foto 5 a 7, fotografei, já não sei, né, mas nas árvores ou não sei o que, né, depois hum. punha lá, pronto. E depois ficava sempre muito aquele ansioso de, epá, será que a foto ficou bem? Não ficou? Tal, tal. E depois quando o meu pai me passou essa Pentax, aí já dava para configurar as coisas, era totalmente manual também, Hum. mas já dava para configurar a velocidade, já tinha fotómetro, pronto, já era assim uma coisa Ah, mais, pronto, foco manual, né? Era uma, se não me engano, acho que era uma 50 mm que tinha, uma 1.8, hum, e, e pronto, e aí sim, eu comecei a apontar no livrinho os settings, né? Ter as configurações, olha hum. aqui, foi F11 e tal, que era para perceber o impacto que aquilo tinha, pronto, aí está, para perceber um bocado o beabá, não é? Eu acho que todos passamos um bocadinho por esse processo. Epá, Eu imagina, lembro que olha, também fazia algo do género. lembro de uma história que uma vez fui fotografar lá em Castelo Branco, lá no Jardim, e cruzei-me com os bichos engraçados, que eu na altura não sabia o que eram, que são as larvas de espinheiros, acho que é assim que se chama, Sim, que até são relativamente perigosos, sim. principalmente até para os animais, mas para os humanos também, mas acho que para os animais é mais perigoso, para os animais de estimação. E elas andam sempre assim, para quem não sabe, aqueles são uns bichos que têm assim tipo uns picozinhos, não é? Têm assim um ar todo fofinho, mas são assim Uhum. umas larvazinhas tipo ouriço cacheiro, e andam todas em carreirinho. Epá, e achei aquilo um piadão, né? Nunca tinha visto aquilo. Mesmo cena de enfeite de miúdo da cidade. Ainda era novito, né? Eu disse, "Epá, isto é espetacular, pá." Gastei pá, aí meio rolo naquilo. Muito giro, não sei o quê, tal, pronto. Enfim. E depois sempre a apontar, né? Ai, aqui fotografei com F tal. E eu na altura nem sabia muito bem que o impacto tinha a abertura, né? Que é o campo de profundidade. Eu fiz, ai, aqui fotografei com esta velocidade, assim, estava todo entusiasmado. E depois fui revelar e estava todo contente, né? Estava, ai, quando eu lá fui buscar, a senhora disse assim: João Paulo, olha que a sua câmara deve estar um problema qualquer. Eu, então porquê? É que não saiu nada. Ok. Não saiu nada? Como é que não saiu nada? Pois, olha aqui, ela mostrou-me que tinha sido. Então o que é que aconteceu? Eu coloquei mal a película. Hum, Ou seja, eu estava a puxar a película e estava a ter uma resistência, mas não hum. estava a dar. Ou seja, eu estava a puxar no seco, no fundo. Ah, E fiquei muito frustrado. Tipo assim, epá, perdi os fios lá, perdi as fotos lá com os bichinhos. Era assim que eu pensava. Tem que ir outra vez. E depois fui lá passar uns dias ao mesmo jardim e já não encontrei os bichinhos. Fiquei muito triste. Assim, foi que chatice. Depois voltei lá, passado uns dias, e estavam lá outra vez o ré dos bichos. E pronto, aí sim, e eu disse, não, agora tem mesmo que ser. Claro que nada, isto para dizer o quê? As fotos não serviram para nada, hum. mas foi bom perceber que eu fui persistente e voltei lá. É bom ter essa memória. Sim. Mas foi uma experiência gira. E depois a partir daí tive sempre muito mais cuidado a colocar a película na câmara, que foi a lição que eu tirei, não é? Um, Pronto. E isso é uma das razões pelas quais eu se calhar hoje gosto do digital. Que é preciso, não, ao menos que o digital sei se aquilo está a fotografar ou não, e não vou ter nenhum dissabor como tive quando era miudito. Estava todo entusiasmado com o Ficaste rolo. traumatizado, pá. Se calhar foi, se calhar foi. Se calhar foi um bocado disso. Mas pronto, é daquelas histórias que fica. Mas é uma memória engraçada. É uma memória engraçada. Acho que sim. Eu acho que acabamos por estar sempre todos um bocadinho ligados ao papel, não é? De alguma forma, pelo menos a nossa geração Sim,
sim. Aliás, o digital, quando surgiu, não, quando nós éramos mais novos, já não tão novos, né? Mas o digital era uma cena caríssima. Sim. Portanto, não, aí eu lembro-me perfeitamente que a primeira vez que fotografei com uma digital foi um colega meu que comprou uma câmara, na altura até já era bastante avançada, deve ter sido as primeiras até com ecrã rotativo. Hum. Portanto, isto já foi para aí em, sei lá, já estava na universidade, portanto deve ter sido para aí 99, 2000. Ele comprou o que agora se podia definir como, na altura não era definido assim, mas agora se podia definir uma espécie de bridge, não era uma câmera bridge, pá, que tinha alto zoom, que ele tinha para aí 20 zoom, era uma coisa parva. Eu lembro que a câmera, quando ela comprou, eu fiquei tipo, wow. Estava eu a fotografar ainda com a Pentax, né? Era a minha câmera, e eu quando vejo aquilo, disse assim, fogo, não é? Tens aqui alto zoom e eu caminho a 50 milímetros, coitadinho, tinha que dar muito à perninha, que eu recomendo, é bom e é saudável. Um, mas era prático, né? E lembro-me que o primeiro concerto de fotografei assim à socapa foi exatamente com a câmara dele, que eu pedi a câmera emprestada para ir fotografar num concerto e fotografei um bocado à socapa, porque não era, na altura não era permitido. Mas pronto. E ainda não é? Quer dizer, é e não Sim, é. sim. Agora, se for com telemóvel é permitido, agora se fores com uma Sim. câmera para o público, aí não. Mas eu na altura eu fui com uma câmera, naquela altura os telemóveis ainda estavam a dar os primeiros passos com câmaras fotográficas, não é? Hum. Portanto, lembro bem, foi um concerto dos The Gift, lá em Coimbra. Mas pronto. Mas pronto, também foi uma experiência gira essa. Mas É. pode ficar para outro episódio. Mas olha, foi mais ou menos assim o contacto com a fotografia. Portanto, desde pequenito foi, mas começou apenas com esse efeito de documentar férias. Portanto, inicialmente eu só fotografava praticamente nas férias. Oh, O meu pai depois começou, como eu disse, começou a filmar e eu fotografava. Pronto. Lembro que pá, quando foi a Expo 92, que tive a possibilidade de ir com os meus pais, o meu pai é que filmou. 98? Não, Expo 92 em Sevilha. 92 foi de Espanha. Sim, Ah, de Espanha, Sevilha, sim. Sevilha. O meu pai é que filmou e eu fotografei. Também gastei, pá, queimei não sei quantos. Queimei no bom sentido. Sim. Quantos rolos. Aí depois todo entusiasmado. E depois eu lembro de depois meter os álbumzitos, né? Porque eles quando tu revelavas, eles ofereciam-te o álbumzinho, né? Para pôr as fotos. Sim, sim. Né? Principalmente a Kodak e Fuji, tinha isso. E eu lembro de estar lá e depois catalogar aquilo e meter os números e depois identificava os rolos, que aquele era o rolo 1, que era do pavilhão da Espanha, não sei o que, não sei o que. Pá, era muito O, giro. São memórias mesmo muito, para muito teres engraçadas. noção, há umas semanas atrás estivemos em casa da minha mãe e eu estive a mostrar os álbuns e apercebi-me que tinha 3 gavetas só com pequenos álbuns desses, É só, fixe, foi alta só descoberta. de imagens. Opá, mostra, leva um bocadinho a pensar muito no quão importante é o papel na fotografia, o facto de imprimirmos as nossas imagens. Porque o Sim, digital tu usas e fica lá guardado no disco. E de alguma forma ajuda a ir buscar um bocadinho mais a memória. Eu acho que se calhar o facto de estarmos a usar digital no dia a dia uhum, prejudica-nos um pouco na forma como preservamos essas memórias, porque estamos concordo. mais focados na captura da imagem do que da memória em si. E eu, pelo menos eu a falar por mim, o meu contacto com a fotografia já vinha do meu pai. O meu pai também tinha uma Pentax, se não estou enganado, e ele fotografava, provavelmente muito de forma amadora, mas fotografava bastante. E por isso é que depois, quando eu comecei a ter idade, deram-me essa pequena câmera e passei eu a fotografar tudo. E eu lembro-me vivamente da primeira vez que fui aos Açores de ter levado essa câmera comigo. Eu tenho a ideia que tinha levado 4 rolos comigo, gastei os 4 rolos naquela semana, ainda fui gravar os rolos que o meu pai ainda tinha a mais, ainda fui gastar mais os rolos que ele tinha. Já estava de tal forma viciado naquilo, porque tu vês e queres guardar, porque tu não sabes Sim, quando é que podes lá voltar. é, sim. E tu vês algo e achas tão interessante. É aquilo que eu às vezes eu digo quando estou a
tentar explicar um bocado a fotografar na rua. Todos temos triggers, todos temos impulsos, algo que nós olhamos e pá, olha que interessante, pá, olha que giro, olha aquilo, pá, que bonito, olha que feio, e esses triggers, esses impulsos são essas coisas que nós tínhamos quando éramos miúdos. Nós vemos, nós gostamos, queremos guardar porque achamos que é interessante para guardarmos como memória, não com aquela ideia de eu fotografei para dizer eu estive lá. Que é um bocado, eu acho que é isso que hoje em dia estamos a passar por essa fase. Pois é um bocado a visão Instagram. Sim, mas Instagram, não. Sim. É um efeito de redes sociais. Sim, um pouco isso. E o meu percurso foi por aí, pá. Depois lembro-me de ter praticamente sempre uma câmera onde quer que eu fosse, quando ia a visitas de estudo, era o único gajo que levava uma câmera. Eras o repórter. Quando, pá, eras o fotojornalista já era fotógrafo de serviço, tipo, a escola ia uma visita ao zoo, o Ruben levava a câmera, o pessoal ia a uma visita de estudo, tipo, eu encontrei lá fotos, eu estou a falar isto porque estive a desfolhar, como eu estava a dizer, estive a ver este arquivo todo no fim de semana e estas memórias estão um bocadinho mais vivas. Tipo, tinha lá imagens de uma câmera que a minha mãe me tinha oferecido, que também era uma lens free, mas era uma espécie tipo lomo, tipo objetivas em plástico, mas eu achava tão piada aquilo porque aquilo era daquelas câmeras que tinham despolido na parte de cima e tu podias fotografar como se fosse uma Rolleiflex. Já tinha mais pinta. Já tinha mais pinta. E eu lembro-me de estar a olhar para essas fotos e aquilo como era uma objetiva de plástico e free focus, é claro que aquilo saiu tudo uma porcaria. Mas para mim... Era artístico. já era a vertente artística. Para mim foi muito interessante poder olhar para trás e perceber, lembrar-me de coisas que eu já me tinha esquecido que tinha lá passado. Pois. E é isso que a gente também o digital não nos permite, que é o ir à memory lane e puxar atrás a cassete e olha, lembras-te disto, porque uma imagem depois puxa outras memórias. Mas também se até pode ter a ver mesmo com o próprio número de fotos que tu fazes, não é? Porque antigamente e hoje, pronto, eu digo antigamente porque no meu caso, eu atualmente é raríssimo fotografar com película. Uma pessoa fotografava menos, não é? Porque escolhias um bocadinho mais pelas limitações físicas, né? do rolo, etc. E hoje em dia nós com o telemóvel ou até com as digitais fotografamos tanto, há quase ali um transbordar, não é? Um excesso de disparos que depois também faz com que se calhar muitas dessas memórias passem um bocado, não é? Ou então porque como fotografamos tanto, nós confiamos totalmente na câmera, tipo, não, tudo o que vi vai ficar registado na câmara ou no telemóvel. Mas pensa, vezes... desculpa, mas pensa só assim, desculpa só interromper, pensa assim, a partir do momento em que se tu podes fotografar na mesma com o digital, o importante é que tu, por exemplo, vais de férias. É importante que tu chegues a casa e tu pegues nessas imagens que tu fizeste, mesmo que seja com o telemóvel, e que tu passes por um processo de autocuradoria e que seleciones aquelas que realmente vale a pena guardar. Sim, sim. E é isso que deixamos de fazer. O digital permitiu que a gente guardasse tudo, desde as fotos do pessoal na praia até às fotos do prato da comida que tu comeste naquele dia ao almoço. Tu nunca te ias dar ao luxo de fazer um disparo para fotografar o teu almoço. Sim, a não ser que fosse um prato XPTO, Sim. Não é? Hashtag food porn. Food porn. Mas fora isso é verdade, as pessoas eram muito mais seletas. Sinto que mudou, sim, há uma certa seleção, mas é importante que o digital tu podes fazer muito bem os álbuns. E hoje em dia há empresas que até tu entregam em casa e é fácil fazer esse tipo de paginação. Mas também pode ser uma coisa muito geracional. Eu e tu, se calhar estamos muito habituados a esse tipo de coisas. Se calhar para as gerações mais novas isso já não é nada para eles. Mas para mim, por exemplo, eu tenho acesso aos meus arquivos, aos arquivos dos meus pais, tenho acesso aos arquivos dos meus avós,
os arquivos dos meus avós são das coisas mais bonitas que eu tenho guardadas e estou a adiar há muito tempo fazer um álbum digital, ou seja, digitalizá-las todas para conservar um bocadinho melhor as imagens. Que eu tenho lá fotos dos meus avós, dos meus bisavós e ainda existe um ou outro retrato dos meus tetravós, só para tu teres uma noção. Quem me dera a mim. Eu tenho lá isso tudo guardado e queria conservar um bocadinho isso, porque há ali imagens que eu sei que se estiverem expostas a alguns que vão. Sim. Isso é aquele património familiar que não tem valor. E é isso, e se calhar muitos de nós temos isso. E se calhar estamos a esperar um pouco. Podemos aproveitar para lançar aqui o desafio, quem nos está a ouvir. Falem com os vossos pais ou com os vossos avós, tipo, vasculhem o vosso sótão ou uns caixotes que tenham perdidos alguns, porque certamente podem encontrar lá memórias da vossa família que vocês já nem se lembram, sequer nem sabem que existiam. Ou podem lá encontrar o vosso álbum de quando eram bebés, o álbum de casamento dos vossos pais, e isso são memórias, pelo menos para mim, que acho que não têm valor. Não tem valor, não se consegue ter um valor físico aquilo, porque é o património da família. Acho que aquilo é tipo, quase não direi o expoente máximo da memória da família, mas quase, não é? Porque se calhar nós não conseguimos ter já a memória de, por exemplo, como tu falaste agora, dos bisavós, que se não fossem essas fotos, tu nunca saberias como é que eles eram. Sim, não é? completamente. Ou então podiam descrever, o teu avô era alto, era baixo, era magrinho, era mais gordo, mas tu a veres uma foto, não há que enganar, era assim, não é? E naquela altura não havia Photoshop. Quer dizer, havia, mas dava muito trabalho, Era um bocadinho estranho. Não é como agora com 3 ou 4 cliques. Mas pronto, não havia Liquify. Pronto. Mas é muito interessante olhar para aquelas imagens. Acho que é uma coisa espetacular. Hoje que estamos a falar do Dia Mundial de Fotografia, tu estás muito habituado a ver os livros de história e tu vês aqueles fundos que se usavam, os estúdios usavam antigamente, aqueles fundos pintados à mão, com áreas. Eu tenho uma foto dos meus bisavós num estúdio de fotografia que era aqui do Porto, está lá alguns, ainda impresso numa espécie de cartão, e era quase como tipo cartão de visita, tipo carta de visita, exatamente. Quer dizer. Atrás ainda tem o carimbo da loja, mais um pequeno sticker com a identificação e a morada do sítio onde aquilo ficava. Isso é muito fixe. E tu vês a estrutura toda do cenário, que tinha um fundo pintado, assim, meio a puxar um degradê, e um touro de madeira, para as pessoas parecerem que estavam num universo rural. Havia toda uma... O facto de as pessoas irem ao fotógrafo era um evento, não era? Exatamente, e eles lavam quase sempre a sua melhor roupa. Exato. E para quem não tinha, normalmente eles alugavam muitas vezes as pessoas para poderem ter ficar ali com uma imagem mesmo... Mesmo que outras pessoas estejam a olhar para aquelas imagens e não tenham qualquer relação familiar ou de proximidade, não deixa de ser interessante poder olhar para aquelas imagens do ponto de vista histórico, porque também mostra como nós evoluímos como pessoas, como sociedade, e depois como interagimos com a fotografia em si, não é? Porque é isso que estávamos a falar, a fotografia antes era uma coisa de evento, era uma coisa que acontecia se calhar uma vez por ano, em que tu precisavas de um cartão. Não havia o fluxo que há hoje de fotografias, nem de longe nem de perto, não é? Por exemplo, eu vejo a transição, e tu se calhar tu sentes a mesma coisa, a ver os arquivos do teu pai. Eu, por exemplo, com os arquivos do meu avô, eu noto claramente um estar mais à vontade perante a câmara do que em relação aos meus bisavós. Por exemplo, as fotos que eu tenho do meu avô de África não têm nada a ver. É muito mais relaxado, já pegava na câmera, usava como... Diferente com a fotografia. Não é? Sim, já tinha uma linguagem diferente. É uma coisa que está mais comum, talvez. Sim, e tu se calhar notas isso, tu até olhar para as tuas próprias imagens e comparar com as imagens que o teu pai produzia, o intuito era diferente, tu notas ali qualquer coisa diferente, não é? Sim, por causa é curioso.
E acho que se calhar atribuísse um valor diferente às fotografias antigamente. Hum, Talvez que dá pelo facto de não ser uma coisa tão usual, não Hum. é? Não é como agora uma pessoa agarra um telemóvel, pá, né? Pode ter o editor de fotos. Naquela altura não, acho que se calhar valorizava-se mais a fotografia. Se calhar era uma coisa guardada só para determinados momentos, hum, para registrar certas memórias. E acho que as pessoas também sentiam um bocadinho o valor daquela fotografia, daquele momento. Hum, Pelo menos é a impressão que eu tenho. Agora já houve uma certa banalização da fotografia Sim, não, e o digital veio não, trazer isso. não Sem deixa dúvida. de ser possível fazê-lo, porque a pessoa, se for, Claro, for focada o suficiente, é sim, possível. Mas sim, estamos a falar sim. de uma forma mais generalista, não Sim, é? mas hoje em dia, se calhar, né, tu apontas o telemóvel a alguém, já é uma coisa perfeitamente comum. Uma pessoa que tu conheças, claro, se são um Sim, desconhecido, pronto, ele pode reagir de uma maneira não tão simpática. sim. Mas é uma coisa mais banal, não é? Tipo, ou até vês alguém a tirar uma selfie, né? Há uns anos atrás, só pensava, olha, coitadinho daquele, não é? Pronto. Agora não, agora já é uma coisa tão banal, que se as pessoas é tipo, olha, mais um a tirar uma selfie, pronto, e Isso é segue. engraçado. Eu, de todo o arquivo que eu tenho, eu não tenho um único autorretrato, só para teres uma noção. E, pá, depois eu Isso não era também, uma coisa sequer que estava dentro do meu espectro eu acho, fotográfico. eu acho que a primeira vez que fiz já foi com digital. Tanto com película nunca fiz. Se calhar deixava assim, não vou estar a gastar, não é, uma foto em mim, quero é fotografar o mundo, quero é fotografar Pois o que é estou a isso. ver, não é? É curioso. Mas há assim memórias giras e foi engraçado este revirar o baú de memórias. Foi porreiro Curioso. e acho que se adequa muito a este dia internacional, né, da fotografia, o Dia Ah, Mundial da sim, Fotografia, sim. como queiram Eu chamar. acho que todos merecem, pelo menos no mínimo, depois de ouvir este podcast, irem dar uma volta aos próprios arquivos Sim, familiares. sim, sim. E Eu acho pode que lá encontrar são coisas umas visitas espetaculares. interessantes. Pode lá encontrar coisas espetaculares. Aliás, Uh, eu e, ta- tenho e também comigo, e pode ser um bom tema de conversa para ter com os vossos familiares, né? Com os vossos pais. é isso, porque É tipo, depois perceber aqueles quem é que que são ainda cá aquelas estão, pessoas, perceber quem é que são aquelas pessoas. Eu, por exemplo, infelizmente tenho algumas fotos que encontrei que eu não sei quem são aquelas pessoas. E infelizmente quem me poderia responder já não está, não é? Portanto, sim, eu é tenho ali isso. fotos do meu pai, da minha mãe, com pessoas que eu não sei quem são. Né? Certamente eu deduzo que fossem colegas de curso, que fossem amigos daquela altura. E tenho alguma pena de não saber isso, não é? Por isso Isso é um aproveitem. feito que havia antes, que era descrever sempre na parte de trás das Sim, fotos. Nós já. sim. Por isso, olha, aproveitem. Acho que, olha, pode ser uma atividade espetacular Sim, para fazerem num fim de semana, ou até mesmo sim. juntarem a família à volta de um álbum de fotografias. No fundo, é um álbum de memórias da família, não é? Verem e comentarem e tentarem perceber quem é. Se tiverem os vossos familiares mais velhos com vocês, perguntem, questionem: olha, quem é que é esta pessoa? É um tio, é um primo, é um avô, é um vizinho? Muitas vezes pode acontecer isso, não é? Eh, Acho que é interessante saberem isso e, obviamente, conservarem bem isso, que Ah, essas sim. memórias são priceless, não é? Não têm, não têm valor monetário que lhes possa ser atribuído, pelo menos Ah, nada, nada. eu vejo assim. E E mesmo agora, as nossas imagens, e há imagens agora, que ficam sempre connosco. sim, Não... sim. E eu tive muita pena porque muitas das fotos que encontrei estavam claramente metidas numa caixa assim, meio à pressão, Hum, não é? E infelizmente alguns negativos que lá andavam já estão um bocado vincados, hum, eh, alguns também já apresentam ali alguns sinais de, de que Tanto foram, tempo. sim, do tempo. E tenho pena, mas tentei manter aquilo tudo o mais direitinho possível e já tenho aqui algumas caixas comigo, outras ainda lá estão. Aliás, eu estou a olhar exatamente agora aqui para o lado e estou a ver aqui uma caixa transparente cheia desses álbuns que tu falaste. Sim. Que estão aqui também para um dia eu também consigo organizar e estou a ver ali também muitos negativos, o que também é bom. Ahm, Também é ali, aí está, é mais uma daquelas coisas para ir fazendo, ir revivendo, ir relembrando. Acho que é uma coisa que a fotografia nos traz sempre, é esse poder da memória. Acho que
Acho É que é uma lição. importante, é Sim, importante. sim. E hoje que celebramos isso, pá, também é pensar no o que é que a fotografia nos trouxe a todos, não é? E o que é que poderá trazer? Não é? Porque também é Sim, interessante fazermos esta ligação com o futuro, com o caminho que a fotografia ainda poderá fazer, não é? O que é que ainda poderá ser feito com a fotografia? Será que dá para reinventar algo mais com a fotografia? Ou, ou será que o vídeo vai acabar por de video kill de fotografia em vez de ser. A fotografia morrer, não acredito que Não, eu também aconteça não. agora. Não. Que É assim, haja um eu acho, 2.0, eu acho, talvez. acho que a fotografia neste momento está quase a ser uma espécie de pintura. Não é? Quando surgiu a fotografia, achou-se que a pintura ia morrer. Sim, Agora é a fotografia, surgiu o vídeo e acha-se que a fotografia vai morrer. Não é. é? É como a televisão. A televisão apareceu, vai morrer a rádio. E não. Sim. Reinventaram-se, evoluíram, sobreviveram, não é? Uhum. E acho que é o que aconteceu é um bocado com a fotografia. Agora, sem dúvida, que pelo menos nós falamos a parte do mercado, não é? O vídeo está cada vez mais dominante. Mas acho que a fotografia ainda tem o seu espaço, ainda tem muito espaço. Sim, precisa de encontrar novamente um espaço próprio. E acho que vai sobreviver, sem dúvida. Eu acho que as redes sociais estão a virar cada vez mais para o vídeo. Eu acho que falamos, se calhar, nisto na nossa primeira temporada, quando falamos sobre qual era o futuro da fotografia. Eu acho que na altura Se não mencionei ouvir isso, o episódio, procura nos nossos arquivos. No que nosso de memórias do podcast. é verdade que a fotografia não, morrer não vai, mas o vídeo vai ganhar cada vez mais força e isso já sabemos. As redes sociais estão cada vez E a mais e a vídeo fotografia. Uhum. e a fotografia precisa de um espaço próprio. Os espaços Sim. que encontrou por exemplo, durante muito tempo, em termos digitais, online, encontrou um bom espaço de debate e de novas ideias no Flickr. O Flickr foi uma coisa fantástica quando apareceu e no seu auge tinha zonas de debate Sim, e sim, de, sim. e Grandes comunidades, de muitas grandes comunidades. É isso, é isso. foram criadas à custa do Flickr, sem Sim, dúvida. sim, sim. E não quero dizer o Behance, não conheço muito o Behance, não sei muito bem como é que aquilo funciona lá dentro, mas parece mais Sim, sim. ligado para o design, não é? Sim, o Behance não tem só a parte da fotografia, também tem parte de design, de ilustração e afins, mas sim, também há ali uma comunidade também interessante, eu acho. Recomendo, para quem gosta, também é interessante. O, o Instagram propriamente já assumiu que o futuro é o vídeo. É o vídeo, sim. Quer derrotar o TikTok, por isso vai apostar fortemente no vídeo. A fotografia perdeu cada vez lá mais espaço. Aliás, Sim, e há uns muito anos daquilo que atrás era passa por mim. considerado quase tipo a nova cena dos fotógrafos, não Sim, é? e foi. Durante um tempo foi. Era a plataforma de eleição. E afinal, pá, pronto, a tecnologia muda, as coisas evoluem, não é? Não, eu não quero dizer que tenha havido uma evolução. Eu acho que houve uma saturação. Eu acho que o Instagram saturou muito a parte da fotografia. E achas que essa E saturação se deveu a partir do momento em que o Instagram começou a aceitar fotos sem serem tiradas no momento com o telemóvel? não Isso era o não quero princípio dizer do isso. Instagram, não é? Era só podias publicar fotos. Sim, mas não quero dizer que tenha sido isso. O Facebook, não creio que o Facebook tenha sido uma plataforma que tenha sido friendly muito para a fotografia. Aliás, porque quando apareceu o Instagram, praticamente toda a gente mudou-se para o Instagram. Neste momento eu acho muito peculiar o facto de a comunidade fotográfica estar-se a mudar para o Twitter, que não deixa de ser muito peculiar porque o Twitter era e ainda é uma rede social muito orientada para o texto, embora agora suporte a Sim, fotografia, suporte eu a não se vídeo, lembro, suporte quem a não se lembra áudio. quando aquilo tinha um limite dos 160 Sim, caracteres, sim, não é? sim, sim, sim. Ou 120, ou o que é que era. O Twitter neste momento para o universo fotográfico, e não sou eu o único a dizer, muitas pessoas dentro da comunidade fotográfica no Twitter têm no dito, tem havido uma forte transição da fotografia para lá. Porque a comunidade consegue interagir melhor, digamos, e é fácil termos debates. Por exemplo, esta semana eu acho que partilhei contigo um debate que estava a Sim, sim, decorrer sim.
sobre a fotografia de rua e sobre como é que eu posso explicar bem o que é que estava lá a passar? Era muito ligado à questão A parte racial, sim, né? as questões raciais, sobre o Que achava privilégio que era um privilégio dos caucasianos. branco, sim. Foi um debate muito interessante, foi uma thread que durou dias. Acho que poderá ser um tema muito interessante para um dia desse abordarmos em um episódio. Sim. E é interessante termos um convidado que possa contribuir para esta conversa. Olha, lançamos ao repto. Quem nos estiver a ouvir, Sim. se acha que poderá ser um tema interessante, digam-nos. Conhecer alguém que possam. Se quiser falar um pouco sobre isso, Sim, até. se quiserem falar, poderá ser. Ou então até poderá ser um tema para falarmos no Angle. Sim. Em direto, por assim dizer. Portanto, há aqui muita coisa. E nós agora também estamos aqui a falar através do Angle, porque acho que o Angle também nos vai abrir aqui, se calhar, umas portas muito interessantes de comunicação mais direta com quem nos ouve, não é? Sim. E deixar de ser aqui uma comunicação unilateral, né? Nós para eles, e nós também envolvemos os nossos ouvintes. Foi muito interessante no Angle, porque tivemos a oportunidade de falar não só sobre um pouco sobre o trabalho de cada um, falamos um pouco sobre tecnologia. Eu, no que toca à minha parte, eu aprendi algumas coisas diretamente relacionadas com a digitalização, com o João, que esteve lá presente. Aprendeste umas dicas fixes. Sim. Shout-out para o João, se estiver a ouvir. E falamos sobre livros, falamos sobre tanta coisa, e deu para todos trocarmos um bocadinho de ideias. E é isso que nós queremos, não é? No fundo, isto não é para sermos só nós a falar, não é? A partilhar um bocado as nossas ideias. Queremos sim esta interação, porque realmente todos nós podemos aprender uns com os outros, todos nós vamos aprender uns com os outros. Porque temos experiências diferentes, temos contactos diferentes, gostos diferentes, e isso também é interessante, não é? E é isso que nós gostaríamos muito, cada vez mais, de ter, que é esta interação com quem nos acompanha, com quem nos ouve. Não precisamos ter as mesmas opiniões. Sim. Isso também é importante. As pessoas não podem ter medo de expressar uma opinião por ser diferente ou por ser oposta, porque acho que é assim, a falar cordialmente, que também todos aprendemos e todos crescemos como pessoas. Acho que é importante, e por isso deixamos aqui o apelo para quem nos estiver a ouvir, que apareça nas próximas sessões do Angle. Penso que não se irão arrepender. Mesmo os mais tímidos, como o Ruben disse no início desta conversa, podem entrar anonimamente, simplesmente estarem a ouvir, para ver se acham que é interessante a dinâmica do grupo, por assim dizer, do Angle, e contamos com a vossa presença no futuro, para trocarmos lá umas ideias sobre um pouco tudo, porque aquilo não tem propriamente um tema fixo. As coisas vai-se falando, não é? Sim. E foi engraçado, até porque a coisa começou lá com a conversa, né? Lembras-te lá da R3, da Canon, do sensor e tal, e a partir daí começou-se até a falar dos problemas de sobreaquecimento, e depois vamos parar aos livros, fotolivros, e pá, foi muito engraçado. Sim, o João teve a dar algumas dicas sobre a técnica que ele está a usar para digitalizar negativos com a câmera digital. Não experimentei a metodologia que ele usa, porque eu não tenho tanta para aquilo. Não. Experimentei o software que ele tinha falado. Foi isso. Para a inversão do negativo de forma digital. E admito, os resultados são incríveis. Pronto. Imagino quem não viu o Angle não sabe o que é que se falou. Não, e com o Pedro também estivemos a falar imenso sobre fotolivros. Sim. Eu acho que um dia destes vocês os dois podiam fazer uma emissão só sobre fotolivros. Só sobre fotolivros. Já agora um abraço para o Pedro, que estiver a fazer as caminhadas dele e nos estiver a ouvir. Esperemos que sim, será um sinal que nos esteja ouvindo mais uma das suas caminhadas. Um abraço. E também também vocês falaram bastante sobre fotolivros, é verdade. E foi um perfeito exemplo, que as pessoas tomaram a iniciativa de falar connosco, e foi uma conversa mesmo muito interessante, e estou mesmo muito curioso para voltarmos a repetir essa experiência com o Angle. Sim. Acho que funcionou muito bem. E aproveito e lancei o repto no Angle, e aproveito e lanço aqui no episódio se houver alguém que nos possa ajudar com esta temática, porque nós andamos à procura
de um convidado que possa vir falar connosco ligado à fotografia forense. Exatamente. Não tem sido fácil encontrarmos alguém, já tentamos contactar algumas associações sem resposta, sem grande sucesso. Por isso, se algum de vocês conhecer alguém ou tiver algum contacto que nos possa facultar, nós gostávamos de poder abordar a fotografia também ligadas a outras áreas que a usem. Não são tão óbvios. Não sejam tão óbvios, exato. Sim. Pois é. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, que já vai aqui uma conversa. Não, mas acho que temos um bom final de conversa para encerrarmos aqui. Sim, acho que sim. Acho que é uma boa comemoração deste nosso dia. Sim, e aproveitem para fotografar ao máximo. Criarem novas memórias, registarem novas memórias. É isso. Para se dar daqui a 30 ou 40 anos, a reação que nós tivemos agora, como eu tive agora recentemente a encontrar fotos do meu pai quando era estudante e tudo, que isso aconteça com familiares vossos também, não é? Sim. Verem fotos de, olha aqui uma foto do pai ou uma foto do nosso avô tirada em 2021, em altura ainda de pandemia, naquela cena que eles não sabem muito bem o que é, que só sabem que nós andamos com máscara. Nos livros de história, não é? Está nos livros de história, exatamente. Poderá ser interessante. E acho que é um excelente desafio que a gente vos pode lançar. Sim. Não só irem procurar essas memórias, não é? Nos vossos shotos, nas vossas garagens, dos vossos familiares, como também criarem e registarem essas memórias futuras, que certamente irão também ter muito valor daqui a 30, 40 anos para a vossa família. Sim. Acho que é uma boa maneira de acabarmos este episódio. Eu acho que sim. Sobre este dia que tanto nos diz e que, como nós fizemos há bocadinho e reforçamos, a fotografia não vai morrer, porque se ela morrer, a culpa é nossa. Sim. Não é? Portanto, nós é que não a podemos deixar morrer. A malta do vídeo fica com o vídeo, nós nos importamos, cada macaco no seu galho. Portanto, não há cá guerras nenhumas. Acho que são coisas que se complementam e muito bem. Mas não, a fotografia não vai morrer, nós não podemos deixar a fotografia morrer. E cabe a todos nós fazer um bocadinho para que isso não aconteça. E estejamos cá com as melhorias tecnológicas que surjam. Sim. Venha um mirrorless, venha outra tecnologia qualquer que melhore. Qualquer ferramenta serve. Aí, que canto para aí, que também já estão a falar muito, nós já falámos disso em episódios anteriores. Como dizia o nosso convidado, o Manuel Teixeira, para fotografar até com uma caixa de sapatos se faz, não é? Sim, basta um furinho. E luz, tem que haver luz, pá, senão sem luz... Mas isso fica depois para a conversa para o Dia Mundial do Pinol. Olha, por exemplo, que certamente também existe, pá, confesso que não existe. certeza que existe, que há dias para tudo. E se há dias para coisas tão básicas, também há de haver um dia para uma cena tão importante como a pinhole. Sim. Portanto, acho que sim. Malta, espero que tenham gostado deste episódio. Ruben, muito obrigado por estares desse lado e por teres tirado um tempinho aqui das tuas férias, se uma pausa. Claro. Para isto, espero que não estejas ido todo vermelho como um camarão. Tem que cuidar. Já estou. Então, olha, besunta-te. E aproveita para fazeres aí também umas belas fotos. E também para aquele teu projeto, não se pode falar. Qual deles? É top secret. Mas pronto, mas fica já aqui lançado. Para breve. Suspense desse projeto, que estou muito curioso para ver o resultado final. E olha, para quem estiver nos a ouvir, também que se encontrem bem, estejam de férias ou não, se estiverem de férias, bom proveito, boas férias, acima de tudo, boas fotos para todos, especialmente no dia 2. Continuação boa semana e esperemos encontrarmos aqui em breve, ok? Para mais um episódio da Prova de Contacto. E olha, até breve. Procurem-nos no Instagram, Prova de Contacto Podcast, provadecontacto.podcast@gmail.com, caso queiram nos mandar sugestões. Sim, sigam-nos no YouTube, Spotify, Castbox, iTunes, estamos em todo lado. Okay, olha, já agora dei um bocado de feedback também deste episódio, como estamos aqui a testar que é esta nova plataforma de gravação. Vamos ver como é que isto fica. Esperemos que fique fixe. Senão vamos ter que mudar de plataforma. Mais um. É uma experiência. É como a gente estar aqui a experimentar um químico novo. Vamos aqui fazer aqui uma química. É isso. É um bocadinho isso. Como é que isto fica? É um bocado esse efeito. Está bem, mal? Vai correr. Grande abraço, pessoal. Grande abraço, mano. Eu sou boas férias. Um abraço para vocês todos.